A paz do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe neste momento. Te abençoe em todas as áreas da sua vida. Abençoe a você e a toda a sua casa, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que a você, quando você estiver assistindo este vídeo, ouvindo este áudio, que a bênção do Senhor possa estar te alcançando neste momento. Espero que esteja tudo bem sobre a tua vida, mas se não tiver, o segredo é se curvar diante do Senhor Jesus Cristo e clamá-lo a fazer parte da sua vida. E tenho certeza que todas as coisas acontecerão na sua vida se assim você se fizer. Amém? Antes de eu aqui prosseguir, quero mais uma vez fazer um convite a você. Se inscreva no meu canal, Gilvando Ricardo Minuto com Deus. Deixe seu like, o seu comentário e acione o sininho para que você possa receber notificações quando eu assim postar mais vídeos no YouTube. Amém? Fala para mim como que você está. Deixe seu comentário aí, como que você está, como você tem passado por suas lutas, como você tem passado pelos seus momentos de alegria. Momentos de alegria, porque a nossa vida não é feita somente de lutas, há também alegrias e muito mais alegrias do que lutas, assim eu creio, porque eu não sou diferente de você, eu não sou maior nem melhor do que você. Mas eu passo por momentos de lutas, passo por momentos de alegria, mais de alegria do que de lutas. Amém? Esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe tremendamente a sua vida no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui em minha casa bebendo um pouquinho d'água, porque a água é bom, né? Refresca a garganta, mata a nossa sede, vai limpando as impurezas e assim nós vamos eliminando. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor neste momento. Quero falar algo importantíssimo sobre a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas têm tido algum equívoco, vamos dizer assim, em relação à graça. Confunde muito em alcançar a graça através de realizações de obras, caridades, tendo boas atitudes, tendo bom comportamento perante a sociedade, e acham que com isso vão alcançar a salvação, vão alcançar a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra do Senhor nos fala completamente diferente de tudo isso que o povo acredita. Nos fala totalmente diferente de tudo isso que o povo acha que é. Uma coisa é eu achar. Outra coisa é a palavra de Deus dizer, afirmar o que é. O que é a graça? Como alcançar a graça? A graça nós entendemos que é um favor imerecido de Deus para com os homens. Ou seja, Deus me dá aquilo que eu não mereço. Por mais que eu faça, por mais que eu me dedique, por mais que eu ajude o meu próximo, um amigo, um familiar ou até mesmo um estranho. Alguém que eu não tenho conhecimento, não tenho intimidade. Não serão pelas minhas obras que eu alcançarei a graça. Não serão pelas minhas atitudes em ajudar o próximo que eu alcançarei a minha salvação. Porque a palavra do Senhor é tremenda em nos dizer que não importa as obras que você faça, não importa a quem você ajude, é importantíssimo nós
ajudarmos, sim, mas nós precisamos ter em mente do que a palavra fala. Para nós alcançarmos a graça, a salvação, não serão pelas nossas obras, e sim pela graça e misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. João, capítulo número 1, versículo 17, nos diz: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que nos diz aqui? O Senhor falava com o povo de Israel através de Moisés naquele tempo. Ou seja, Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Quando Deus queria falar com os homens, com o povo de Israel, Deus então se utilizava, falava com Moisés, para Moisés transmitir as leis, as orientações e mandamentos de Deus ao povo de Israel. Então, o Senhor, as leis, muitas das vezes nós falamos as leis de Moisés, não são leis de Moisés. Muitas das vezes falam-se lei mosaica, né? A lei de Moisés. Não são leis de Moisés. Mas quando se fala isso, certo? Pelo menos a maioria tem um entendimento que era leis de Deus. Ou seja, Deus deu as leis através de Moisés, por intermédio de Moisés, para o povo de Israel. O povo acabara de sair do Egito, então precisava de leis, orientações e mandamentos para caminhar pelo deserto. Então o Senhor envia as suas leis através de Moisés. E a verdade e a graça veio por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça salvadora, a graça que nos vivifica, o Espírito que nos vivifica veio através do Senhor Jesus Cristo. Então, o que era natural veio através do homem. O Deus se utilizou do homem. Mas aquilo que era espiritual, aquilo que era divino, Deus se utilizou do Senhor Jesus Cristo. O Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para a nossa graça, para a nossa salvação. Porque o homem, por causa do pecado cometido no passado, na antiguidade, através de Adão e a sua esposa Eva, todo esse pecado passou a toda a geração, a toda a humanidade. Então, esse pecado causou entre Deus e o homem uma separação. O pecado nos separa de Deus. Então, quando nós entendemos, quando nós ouvimos por aí, não, eu sou fulano, ajuda sempre o próximo, está sempre estendendo as mãos, está sempre ajudando aquele necessitado, está sempre dando uma oferta, uma esmola para quem é necessitado, tudo isso é louvável perante Deus. Todas essas obras chegam até Deus, chegam até o Senhor Deus, mas isso é insuficiente para alcançarmos a salvação. Existem pessoas que não creem em um Deus Todo-Poderoso, existem pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, ateus, vamos dizer assim, ateus, que está sempre ajudando o seu próximo, está sempre ajudando um conhecido, um estranho. Existem pessoas assim, existem pessoas que são ateus, que ajudam o seu próximo. Mas aí a palavra do Senhor é soberana, é clara, é objetiva em dizer que a salvação não vem pelas nossas obras, a salvação não vem pelas nossas ações que fazemos para com o nosso próximo, para com alguém que é conhecido, não, ou alguém que é estranho, não. Vem pela graça de Deus. Efésios, capítulo de número 2, versículo 5, 8 e 9, vai nos dizer: Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça, sois salvos. Ou seja, nós espiritualmente estávamos mortos. Esta vivificação do Espírito veio através do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8.
Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ou seja, para eu alcançar a salvação, eu preciso crer na ação salvadora do Senhor Jesus Cristo, que foi descer à terra, derramar o teu sangue na cruz do Calvário e salvar todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Está passando um trem, você deve ouvir esse barulho do trem. Então, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Ou seja, eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso crer na ação salvadora do Senhor Jesus Cristo para com toda a humanidade. E no versículo 9 diz: não das obras, para que ninguém se glorie. Então, ou seja, não são pelas minhas obras, pelas suas obras, que você vai alcançar a salvação. A salvação você vai alcançar através da graça do Senhor Jesus Cristo por meio da fé. Paulo aqui estava dizendo isso porque muitos dos judeus que acreditavam em Deus, mas não acreditavam no Senhor Jesus Cristo, eles achavam que alcançariam a salvação somente seguindo as leis. Nós precisamos ter um entendimento, você precisa ter um entendimento do seguinte, que a lei é importantíssima. Você precisa seguir as leis, eu preciso seguir as leis, os mandamentos, as orientações do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ainda que eu siga tudo isso, eu preciso ter o entendimento que isso é insuficiente para eu alcançar a salvação. A salvação vem mediante a graça do Senhor Jesus Cristo através da minha fé nele. Através da sua fé nele. E não importa se você tem boas ações, você ajuda o próximo, ajuda quem é da sua casa, ajuda o estranho, quem você nunca viu, não importa as suas obras, são as suas obras. Não adianta você se gloriar nas suas ações, não adianta, não é pelas obras, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Os judeus no passado realizavam boas obras. Os judeus no passado davam esmolas, oferta a quem necessitava, tudo eles faziam. Mas aqueles que não se converteram a Jesus Cristo, mas aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, não alcançaram a salvação. Porque a salvação, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de Deus, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. É importantíssimo eu crer no Senhor Jesus Cristo. É importantíssimo você crer no Senhor Jesus para você alcançar a salvação. Eu vou na igreja todos os dias. Eu vou na igreja, dou minha oferta, dou meu dízimo. Dá oferta, dá dízimo. Entenda como obras sua. Entenda como você está realizando obras. Os fariseus também davam dízimos e ofertas. Mas muitos deles não criam no Senhor Jesus Cristo. Muitos deles não acreditavam e não aceitavam a divindade, a pessoa, a figura do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso eles faziam. Ofertar, dizimar, mas não acreditavam na ação salvadora do Senhor Jesus Cristo, que foi descer aqui à terra e dar a sua vida
por cada um de nós, ainda que não mereçamos, ainda que ninguém merecesse ou que ninguém mereça. Mas a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo chegou até aqueles que nele creram. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para eu não perecer e ter a vida eterna, eu preciso crer em Jesus Cristo. Não somente crer em um Deus, mas crer no Senhor Jesus Cristo. Porque a maneira que eu tenho de exaltar a Deus é exaltar o seu Filho. Por exemplo, Deus me deu a graça, a bênção de ser pai. Tenho 2 filhos. Então, quando alguém fala bem dos meus filhos, quando alguém exalta os meus filhos, está alegrando o meu coração, está exaltando o meu coração de pai. E assim não é diferente com o nosso Deus Todo-Poderoso. Para eu exaltar a Deus, eu preciso exaltar o Filho aqui na terra. Porque a palavra diz que o Pai será exaltado no Filho. Ao reconhecer o Filho, eu estou reconhecendo Deus. Como que eu posso reconhecer Deus e não reconhecer o seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui à terra, deu a sua vida por cada um de nós? Porque não reconhecer o Senhor Jesus Cristo é não reconhecer a ação que o Senhor Deus realizou para nos resgatar, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi o nosso Redentor e através dele nós alcançamos a redenção, a salvação por meio da fé, alcançando a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça veio através da fé. A graça está em acreditar no Senhor Jesus Cristo. E através disso, nós alcançaremos a salvação. Mas é necessário nós também dizermos que em Gálatas capítulo 5, versículo 4, Paulo diz: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Todos aqueles que se justificam pelas obras e se justificam pela lei, saem da graça, perdem a graça. Porque como diz a palavra, é importantíssimo você realizar obras, é importantíssimo você seguir as leis, os mandamentos, mas não podemos esquecer que é insuficiente para alcançarmos a salvação. A salvação veio por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É desta forma que nós vamos alcançar a graça do Senhor Jesus. É dessa forma que nós vamos alcançar a salvação. E que nós precisamos entender que quando nós realizamos obras do Senhor, muitas pessoas acham que já alcançou a graça, já alcançou a salvação e pode fazer o que quiser. Não é bem assim. Não é dessa maneira que a palavra fala. Uma vez salvo, salvo para sempre e não perde a graça. Não é bem assim não. Vamos lá de novo. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela graça, tendes caído, pela lei, tendes caído. Ou seja, aqueles que se justificam pela lei têm caído, porque acham que a lei é suficiente para alcançar a graça, para alcançar a salvação. Então, esse negócio de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, não é o que a palavra diz. Eu sei, é importante você entender que isso, muitas das vezes, são visões teológicas.
Mas uma vez salvo, eu preciso permanecer salvo. A graça foi estendida a todos, todos. Judeus, gregos, bárbaros, enfim, a graça foi estendida a todos. Mas existem pessoas que perdem essa graça. Os que se justificam pela lei, os que se justificam pelas obras. Não é pelas obras, é pela graça de Deus. Atos 13, 43. Olha o que diz Atos 13, 43. E, ao saírem da sinagoga, muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a que permanecessem na graça de Deus. Paulo e Barnabé estavam encorajando a esses a permanecerem na graça de Deus. Se Paulo estava encorajando a permanecer na graça de Deus, podemos entender que existe a possibilidade de eu abrir a mão da graça de Deus. Eu quero que você grave bem isso, entenda isso. A graça de Deus foi estendida a todos, judeus, gregos, bárbaros, gentios, ou seja, todos. Mas existem aqueles que não alcançarão a graça. Por isso que Paulo e Barnabé os encorajavam a permanecer na graça de Deus. Então existe a possibilidade de nós abrirmos mão à graça de Deus. Então é necessário nós permanecermos na graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque uma vez aceito a graça do Senhor Jesus Cristo, entendendo que a graça não é pelas minhas obras, mas sim pela graça salvadora de Jesus Cristo, eu entendo que eu posso perder esta graça. Eu posso perder esta graça se eu não quiser receber da graça do Senhor, ou se eu, uma vez recebido esta graça, de repente sair da presença desse Deus Todo-Poderoso. Então, Judas vai dizer algo importantíssimo para nós, para que possamos ter o entendimento. Judas capítulo, aliás, é só um capítulo, né? Versículo de número 4. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muitos estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, olha o que diz. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Mais uma vez, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, existe um povo, uma parte do povo que acreditou, seguiu as orientações do Senhor, seguiu os mandamentos, as leis do Senhor, e existiu um povo, outra metade, que vamos dizer assim, que não acreditou e o Senhor destruiu. Números, capítulo 13, quando Moisés manda lá os 12 espias espiar a terra de Canaã, Cádiz, Barneia, o povo, os homens vão ali,
espiam, percebem, conseguem constatar que é uma terra que realmente manava leite e mel. As frutas, as uvas eram cachos muito grandes que tinham que ser carregados por 2 homens. Tudo isso constataram. Viram também que ali existiam homens gigantes, filhos de Enaque, enfim, tudo isso eles constataram. Mas só que quando após 40 dias, quando retornaram para Moisés, relataram tudo aquilo que eles viram na terra. De 12 homens que foram lá. Dentre eles estava Josué e Caleb. Desses 12, 10 passaram um relatório, um pensamento, uma visão totalmente negativa para o povo de Israel. E apenas Josué e Caleb acreditaram que o Senhor realmente daria aquela terra a eles. E aqueles 10 conseguiram contaminar todo o povo de Israel. E a palavra vai nos dizer que aquele povo que saiu do Egito, todos eles, toda a geração de Josué e Caleb, morreram. Mas o povo que nasceu no Egito durante a caminhada, esse povo entrou na terra prometida. Então, aqui, o que diz aqui? Tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, eu posso, quando Paulo fala aqui em Atos 13:43, quando exortava ao povo de Antioquia para permanecer na graça de Deus, Paulo e Barnabé estavam dizendo que existia a possibilidade, Paulo estava vendo a possibilidade deles saírem da presença do Senhor, deles sair da graça de Deus. Então, essa possibilidade de eu não querer receber a graça de Deus, essa possibilidade de eu abrir a mão da graça de Deus é possível. Por isso que Paulo exorta a permanecer na graça de Deus. Então, uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, é um equívoco muito grande. Eu não vou dizer que é um erro, porque isso é uma visão teológica. Mas eu digo que é um equívoco nós acreditarmos. Dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. E também é um erro, um equívoco acharmos que por eu fazer caridades eu vou alcançar a salvação. Não. Aqui a palavra é muito clara a respeito disso. Em Efésios capítulo 2 nos diz aqui, versículo 8. Efésios 2, 8 diz: pois é pela graça que sois salvos. Como alcançar essa graça? Por meio da fé. Não das suas caridades, não das suas obras. É por meio da fé. É por meio da fé que você alcança esta graça. É por meio da fé que você alcança a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então essa breve e rápida palavra de hoje, falando sobre a graça, da importância de nós alcançarmos a graça. Entendendo que a graça é um dom de Deus, não das nossas obras. Entendendo que a graça é um dom de Deus, não um dom da lei. A lei é apenas a nossa condutora, nosso instrutor, para que ele vai nos guiar dentro dos mandamentos do Senhor. Mas para eu alcançar a graça, eu preciso acreditar na ação salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez aqui, que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer morada. E mais uma vez, eu deixo o meu convite. Se inscreva no meu canal no YouTube, Gilvandro Ricardo Minuto com Deus. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para que você possa receber mais notificações
quando eu assim postar mais vídeos, e compartilhe com os demais amigos. Amém? No mais, o meu grande abraço a você. Que Deus possa te abençoar em nome santo do Senhor Jesus Cristo. E a você que tem me acompanhado durante essas caminhadas minhas, esses meus inscritos que eu tenho, que Deus possa te abençoar tremendamente. E a você, meu novo inscrito, meu novo companheiro, que Deus também possa te abençoar em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.